Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Andresa e hoje nós vamos falar sobre a história de Naamã. Essa história está aqui na Palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nos fala a história desse grande general, aqui é Naamã. Naamã estava na casa dele, mas Naamã era um chefe do exército da Síria. Ele era um homem muito poderoso, um homem forte, um homem importante naquele exército. O rei gostava muito dele, as pessoas admiravam Naamã. Mas Naamã tinha um problema. O problema de Naamã era a lepra. Lepra era uma doença, crianças. É uma doença de pele, né, que causa feridas na pele. E naquela época, essa doença não tinha cura. E as pessoas que tinham essa enfermidade, muitas das vezes elas viviam afastadas, longe das pessoas, porque era uma doença contagiosa, né? Então Naamã se sentia triste, porque Naamã guerreava lá no exército, era um homem poderoso, um homem forte, mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava suas vestes, ele via as feridas que tinha na sua pele. Ele, a sua esposa, ficavam tristes com aquela situação. Mas naquela casa, crianças, existia uma menina de Deus, uma menina que conhecia os ensinamentos de Deus, que conhecia a palavra de Deus. E essa menina era de Israel. Certa vez, o país da Síria guerreou contra Israel e a Síria venceu. E quando a Síria venceu, eles pegaram pessoas e levaram para ser cativos, para ser escravos, para ser servo deles. E uma dessas pessoas foi essa menina. Essa menina saiu de longe dos pais dela, da família dela, dos amigos e foi morar na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã. Eu não sei o que ela fazia, mas provavelmente ela cuidava da casa, varria a casa, lavava a louça, em tudo ali ela ajudava. Mas aquela menina era diferente, aquela menina tinha Deus no seu coração, né? Aquela menina fez a diferença naquela casa. Quando ela viu aquela situação, todo mundo triste por causa daquela doença, ela falou: eu preciso fazer algo. Então, certo dia, ela estava ali com a esposa de Naamã e ela viu que a esposa de Naamã estava muito triste. Ela falou: olha, se o meu senhor Naamã conhecesse um profeta que tem lá na minha cidade, certamente ele seria curado da sua doença. Quando a esposa de Naamã ouviu aquela criança falar, aquela menina, né? Ela ficou tão feliz, ela falou: será que pode alguém curar o Naamã? E aquela menina, sim, lá tem um homem de Deus lá em Israel, e o homem de Deus pode curar o Naamã. Então Naamã ficou feliz com aquela notícia. Naamã foi correndo ao rei da Síria, pedindo permissão para ir para Israel, para ser curado. O rei da Síria, que gostava muito de Naamã, falou: claro, Naamã, pode ir. Aproveite e leve uma carta para o rei de Israel, né? Que eu estou assinando, dizendo que ele vai curar você. Leve ouros, leve prata, leve presentes, né? Vestes para dar lá para eles. E Naamã ficou todo animado. Naamã levou a sua comitiva, levou aqueles homens com ele e eles foram. Naamã pensava, né? Eu vou chegar lá e eu vou ser curado. Mas, crianças, quando Naamã chegou lá no palácio, no rei de Israel, entregou a carta, o rei de Israel não gostou nada do que leu naquela carta. A carta dizia: cure o Naamã. O rei não entendeu, ele falou: mas eu não sou Deus para curar esse homem. O que esse rei da Síria está mandando essa carta? O que ele quer? O rei de Israel achou que o rei da Síria estava criando alguma confusão, alguma coisa para criar alguma guerra. Então aquele rei de Israel, ele ficou todo perturbado, ele ficou todo angustiado, ele rasgou as suas vestes reais. Ele falou: o que está acontecendo? Esse rei, ele quer guerra contra nós. Mas, crianças, existia um homem de Deus em Israel e Eliseu ficou sabendo que o rei ficou angustiado, ficou perturbado. Então Eliseu falou: rei, não se preocupe, mande esse homem vir até mim e ele saberá que existe um Deus verdadeiro em Israel. Então Naamã saiu do palácio e foi até a casa de Eliseu. Naamã certamente pensou: eu vou lá na casa desse homem de Deus e ele vai colocar a mão na minha cabeça e certamente eu serei curado. Naamã foi lá na casa de Eliseu.
Mas Eliseu era um homem de Deus, crianças. Eliseu conhecia Deus. Eliseu era um homem temente ao Senhor. Eliseu falou assim: olha, eu nem vou falar com Naamã. Eu vou pedir para você, Geazi, você vai dar só um recado para ele. E se ele quiser ser curado, ele precisa obedecer o recado de Deus. Então Geazi abriu a porta e falou: olha, Naamã, o meu senhor Eliseu pediu para eu te entregar esse recado. O recado é esse: você precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e será curado. Quando Naamã recebeu aquele recado, ele percebeu que Eliseu nem foi falar com ele, crianças. E Eliseu tinha dado o recado que era necessário mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã não gostou nada disso. Ele falou: naquele rio sujo, o Rio Jordão, crianças, era um rio barrento, não era o melhor rio de Israel, era um rio um pouco sujo. Então Naamã, orgulhoso, falou: eu vou mergulhar naquele rio sujo? Olha, crianças, como Naamã era orgulhoso. Naamã precisava ser curado e não queria mergulhar. Ele falou: lá na minha cidade tem outros rios melhores, como os rios Abana e o rio Farpar. Os rios de Damasco são rios melhores, mas Eliseu me mandou mergulhar no Rio Jordão. Ele ficou muito nervoso, crianças. Ele falou: eu vou voltar para o meu país, eu vou voltar, não vai dar nada certo, eu vou voltar para minha casa. Mas os servos de Naamã falaram: meu senhor, o senhor já veio de tão longe, chegou até aqui. Se o profeta mandasse você fazer outra coisa, você certamente faria. E o profeta pediu apenas para você mergulhar no Rio Jordão. Mergulhe para ser curado, meu senhor. Demorou para convencer Naamã, mas depois Naamã falou: tá bom, eu vou lá. E a ordem do homem de Deus era para mergulhar 7 vezes. Então Naamã entrou ali no rio e mergulhou 1 vez, mergulhou 2 vezes, mergulhou 3 vezes, mergulhou 4 vezes, mergulhou 5 vezes, mergulhou 6 vezes. E quando ele mergulhou na 7ª vez e subiu 7 vezes, ele foi curado. Olha, a pele de Naamã estava como uma pele de um bebê, crianças. Deus havia feito um grande milagre. E ali Naamã reconheceu, que só existe um único Deus, um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o nosso Deus. Essa história nos traz algumas lições, crianças. A primeira lição que eu quero falar para vocês é daquela menina. A Bíblia nem fala o nome dela, mas essa menina fez toda a diferença. Na casa de Naamã, ela se lembrou do nosso Deus. Ela se lembrou que havia um profeta em Israel. Ela transmitiu a mensagem de amor, do nosso Deus para Naamã. E através dela, Naamã foi para aquela cidade e foi curado. Aquela menina foi uma missionária. Eu e você devemos falar do amor de Deus para os nossos amigos, vizinhos, familiares. Falar para todas as pessoas o quão o nosso Deus é poderoso. Ele pode fazer tudo. Se é alguma doença, o nosso Deus pode curar. Ele cura todas as enfermidades. Ele é o médico dos médicos. Devemos ser como essa menina, transmitir a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Naamã, por um momento, não entendeu. Quando ele recebeu a ordem que era para mergulhar 7 vezes, ele achava que era um homem tão poderoso, tão forte, que era só colocar a mão na cabeça dele que ele seria curado. Mas não foi do jeito dele. Era necessário mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Às vezes, alguma coisa ainda não aconteceu que você gostaria. Você está orando, pedindo a Deus, clamando ao Senhor? Acredite que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Continue orando, continue buscando e obedecendo a voz do nosso Deus. O segredo é obedecer e confiar. Por fim, Naamã obedeceu a voz do homem de Deus. Quando nós obedecemos e confiamos em Deus, as coisas acontecem. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos ser crianças obedientes, obedecer aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos pastores. Fazendo assim, estaremos obedecendo ao nosso Deus. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até um próximo vídeo. Fica com Deus. Um grande abraço!